Pronto, gravando, pronto, gravando. Vou me colocar aqui no centro. Pronto. Silvânia, pronto. Deixa eu ver aqui. Pronto, está participando, gravando, pronto. Então, já está gravando, agora só posicionar logo aqui, classificação. Deixa eu falar sobre a nossa AV2. Nossa AV2 está no Info Online. Eu tinha colocado ontem, vou até colocar aqui, né? AV2 no Unifo Online, só que é na aba Trabalho, né? Na aba Trabalho, porque nós vamos fazer trabalho. O trabalho é do dia 18 a 27 de maio, tá? Pode ser que para alguém esteja aparecendo mais de um arquivo. O arquivo correto é o que está indicando o prazo 18 a 27 de maio, tá? Houve uma falha de comunicação no sistema e parece que algumas versões passadas do trabalho estão aparecendo. Se tiver aparecendo só uma versão, é a correta. Se tiver aparecendo mais de uma versão, é aquela que tem como prazo de entrega 18 a 27 de maio. E ela deve ter todas as 10 questões diferentes, né? São 10 questões e todas as 10 devem ser diferentes. Na verdade, o erro aconteceu mais por minha causa, porque eu coloquei uma versão com 2 questões repetidas. Tá. Nessa AV2, para evitar aquela questão da escolha, muita gente escolheu mais de 10 da outra vez, eu estou colocando exatamente as 10 questões que vocês devem fazer para valer os 10 pontos. Lembrando que aquele trabalho que ia valer para a AV1 ainda não consegui recuperar, mas ele vai até a AV3 eu vou conseguir recuperar, ele vai valer para a AV3. Então, por hora, nós estamos sem ponto extra para a AV2, tá? Mas aí nós vamos ter aula de revisão, acho que vai ficar tranquilo. A aula de revisão pretendo fazer quarta, se não der fazer quarta, que essa semana está muito complicada por causa de trabalho do Banco Central. Se eu não conseguir fazer aula de revisão quarta, eu vou gravar vídeos de revisão e faço a aula de revisão na segunda. Mas pelo menos uma aula de revisão a gente tem antes do nosso prazo final, que é o dia 27, tá? Estou pensando ainda que no dia 27, como a gente está adiantado com a matéria, eu estou pensando talvez especificamente no dia 27, em vez de ser aula de matéria nova, ser uma discussão, e aí vocês teriam mais algumas horas para entregar. Mas a gente vai conversando isso na próxima semana. Porque por causa do nosso sistema online, eu não preciso mais usar 3 datas para a prova. Eu só preciso usar uma data para a prova. Aí na outra é a devolutiva que normalmente teria. Então, eu estou ganhando tempo. Então, eu estou com a matéria adiantada uma aula. Então, talvez no dia 27, a gente pode se dar o luxo de fazer como se fosse prova. Vocês fazendo aí e eu fazendo aqui. E a gente discutindo algum assunto. Não vou responder as questões, né? Mas a gente pode se dar o luxo de fazer isso. A gente vai debatendo. Se a aula de revisão não ficar muito boa, a gente faz esse dia 27. E eu vou fazer isso exatamente porque sei que tem gente com dificuldade de internet, sei que tem gente com dificuldade de pesquisa, né? E o que vale no final das contas é aprender. Falando em aprender, falando em matéria de AV2, né? Eu agora vamos continuar nossa matéria de AV2. Essa matéria de AV2 eu volto no tempo, né? Porque vocês notaram, na aula passada eu falei da nota de aula 17. Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não. Eu fui para a nota de aula 18, desculpe, que é os atributos. Fui para a nota de aula 18. E hoje, estava na aula de aula 16, que é o conceito dos elementos do ato. Fui para a aula. A Renata está com dificuldade de entrar? Não. Pronto. Deu certo, né, Renata? Vi sua mensagem aqui, você estava com dificuldade de entrar, mas agora deu certo. Olha, depois, quem tiver entrado agora, reveja aí a aula gravada, as informações relevantes do começo da aula, que é a nossa marcação de revisão, tá? Nossa marcação de revisão vai ter várias possibilidades, tá? Pode ser quarta, pode ser vídeo gravado, pode ser segunda e pode ser na hora do dia da entrega da prova. Então, a gente, daqui para quarta-feira, a gente decide isso, tá? Perfeito. Tocando o barco. Então, lembrando, nós temos 10 questões, é para fazer as 10 questões. O pessoal tem que fazer as 10, se fizer as 10, está competindo a 10, né? Se esforce para não deixar nenhum em branco, né? Como a gente tem tempo, não tem sentido deixar nenhum em branco.
tá? Mas eu tive essa pergunta hoje por Torpedo, e aí eu estou respondendo, não, obrigado a responder a 10, mas respondendo a 10 concorre ao 10, né? Perfeito. Deixa eu ligar aqui o ar, que o calor está medonho. Então, vamos lá. Eu tinha começado a falar de atributos, não, eu tinha começado a falar de elementos do ato administrativo na nota de aula 16, pulei para os atributos na nota de aula 18, e agora estou voltando para a nota de aula 17, porque eu quero falar com vocês sobre classificação de ato administrativo, tá? Nós temos, nós temos várias classificações na doutrina, e eu quero ver se eu trato com vocês as três mais relevantes. As três mais relevantes, está dando eco? Deixa eu ver. Eu tô ouvindo um pequeno eco mesmo. Pode ser. Tem um microfone aberto. Eu vou reduzir aqui o volume do meu. Pode ser isso. Oi, meu filho, pode falar. Não, pronto, desligou, professor. Pronto, eu acho que desligou. Talvez seja porque eu tenho. Se tiver alguém com o microfone aberto, feche aí, tá? E aí a gente não atrapalha ninguém. Perfeito. Eu vou falar para vocês hoje das classificações do ato administrativo, tá? Lembrando que a nossa matéria vai até discricionariedade do ato administrativo. Vai até discricionariedade do ato administrativo. Ela não entra naquela parte de anulação do ato administrativo. Anulação do ato administrativo. Teoria do serviço público e improbidade ficou para a V3, tá? Porque a gente tem muito o que falar de anulação de ato, cassação de ato, desvio de finalidade, que eu vou tratar lá, anulação por desvio de finalidade, improbidade administrativa, nós temos muito o que falar, principalmente nesse momento, onde a gente está vendo muita denúncia, de licitação fraudada, de corrupção, né? Por incrível que pareça, tem pessoas que aproveitam uma pandemia, gente morrendo no hospital para roubar. É um negócio impressionante, né? Muito provavelmente essa pessoa que está roubando na pandemia também não deve estar cooperando com isolamento, está contaminando as pessoas, o mundo se acabando. Então a gente precisa muito tratar com muito cuidado e com muito detalhamento essa questão de improbidade administrativa. Porque o gestor que desviar dinheiro numa situação dessa de pandemia vai cometer improbidade administrativa e, muito provavelmente, a improbidade administrativa em tempo de pandemia vai ser punida com as penas máximas. Tá? A dosimetria da pena ela vai lá para cima. Né? Muito provavelmente vai ser punido pelas penas máximas. E também a gente tem uma medida provisória sobre responsabilidade do servidor público em tempo de pandemia. Tá? Ela não. Esperando que sim, né? Esperando que pegue a pena máxima, deixe de fazer parte do serviço público pelo tempo máximo possível e não esteja no próximo ano roubando de outra forma. Porque não tem sentido e não ser apenado pelo máximo se você estivesse aproveitando de uma situação dessa para roubar. Aliás, eu tenho um webinário amanhã, às 4 horas da tarde, no Tribunal de Contas do Estado de Ceará, que eu vou falar justamente sobre dispensa de licitação. O que é uma dispensa de licitação adequada e o que é uma dispensa de licitação que indica fraude à lei, fraude ao interesse da lei. 4 horas da tarde no site do Tribunal de Contas do Estado de Ceará. Sou eu, um conselheiro do Tribunal de Contas e o ex-promotor-geral de Justiça, e a gente vai falar sobre essa questão dessas dispensas de licitação, crime, o promotor vai falar sobre a parte penal. Tá? Vai ser bem interessante para contextualizar esse cenário as contratações no cenário de pandemia. Tá? Então, nós vamos aproveitar que vocês estão comigo agora em administrativo 1, eu vou entrar um pouco nesse mérito de contratações na hora que eu estiver falando de improbidade para a V3, para vocês entenderem a questão da improbidade ligada à licitação pública. Tá? Então, a gente vai detalhar essa questão da improbidade e vai ter uma aula para a gente falar da MP, que tratou da responsabilidade civil do agente público. Vamos ver se ela muda alguma coisa lá no regramento constitucional. Tá? Não vou cobrar MP para a prova, mas responsabilidade do Estado, com certeza, vocês já viram que eu já cobrei. Então, vamos continuar nossa matéria de AV2, que é a classificação dos atos. Eu escolhi 3 classificações, tem bem umas 20 na doutrina. Mas eu escolhi 3 que são as de aplicação mais prática, que são as mais relevantes, e também escolhi pelo fato de serem cobradas em concurso.
né? Tem que aliar a prática com concurso, com advocacia, aliar tudo isso. Então, eu destaquei 3 classificações que eu considero relevantes. Vamos lá, tocar o barco. Ó, sim, já sei que está exibindo. E aí, professor, Oi, pode falar. antes do senhor começar, dá para o senhor só me dar uma orientação? O senhor tinha comentado aqui, salvo engano, que o direito de regresso, independentemente do Estado ter indenizado ou não, né, o terceiro que sofreu, naquela questão 2, mais ou menos. E eu lembro que acho que o senhor comentou que o senhor era contrário à posição de que o direito de regresso ele podia ser feito independente do Estado já ter indenizado ou não a pessoa que sofreu o dano. Tem uma polêmica. Tem uma polêmica aí, tem autor que acha que já pode cobrar, mas eu entendo que a melhor doutrina, se vocês puderem pegar esse tipo de doutrina para fundamentar, é a que trata de que eu só posso cobrar do servidor depois que o Estado tiver pago. Eu entendo que essa é a melhor doutrina, tá? Eu acho que essa é a melhor de fundamentar. Se eu quiser usar outra, e disser quem é o autor e o autor tiver dito isso de forma razoável, eu considero também, tá? O direito de regresso só tem sentido se o Estado já tiver pago antes. Não o Estado está ganhando dinheiro em cima do servidor. Tá bom. Ó, pronto. Então vamos para a primeira classificação. A primeira classificação é quanto ao conteúdo, né? Alguns autores dizem quanto à força do ato, mas quanto ao conteúdo do ato administrativo. Aliás, espera aí. Vamos lá. Classificação em relação ao conteúdo do ato. Em relação ao conteúdo do ato, o ato pode ser de império, o ato pode ser de gestão e o ato pode ser de expediente. Tá? Vamos lá. Ato de império é aquele que a administração impõe a força dela, o poder coercitivo da administração pública. Ato de império significa que eu estou falando de execução no mundo real da supremacia do interesse público. Tá, dá para eu botar aqui? Deixa eu ver se eu boto aqui. Pronto. Quando eu estiver falando de ato de império, eu estou falando de supremacia do interesse público. Tá? Então, eu estou falando de blitz, de trânsito, né? Fiscalização de polícia. Quando eu sou submetido a uma vontade de um agente estatal, notadamente essa vontade do agente estatal visando o interesse público e não a vontade pessoal dele, porque senão é desvio de finalidade ou abuso de autoridade. Mas quando eu tenho que me submeter a uma vontade de um agente estatal, esse ato é de império. Tá? Eu não estou em condições de igualdade com ele. Existe a supremacia do interesse público. A maioria dos atos, no dia a dia da administração, são atos de império. Ela obriga o cidadão a fazer alguma coisa em nome do interesse público. Todos os atos de lockdown e quarentena e isolamento são atos de império. O melhor exemplo de um ato de império, de supremacia do interesse público, são os atos de lockdown, os atos de império. Né? Por decreto, o governador está dizendo, vocês vão ficar em casa, está mandando a gente ficar em casa, que é algo sério, e é algo seríssimo, né? É o ponto máximo, é a última possibilidade do direito administrativo. Além disso, só se o presidente da República declarasse um estado de defesa para nos obrigar a ficar em casa. Além disso, não cabe na ordem administrativa, né? O máximo da ordem administrativa é no caso desse de pandemia, de um surto epidêmico, onde o governador decreta e diz assim, vão ficar em casa, só sai para atividade essencial, tá? Esse é um ato de império. Esse é um ato onde vale a supremacia do interesse público, né? Então, esses atos de império, eles têm presunção de legitimidade, imperatividade e alta executoriedade. Esses atos, de, por exemplo, do lockdown ou do isolamento, da quarentena, eles têm coercibilidade, eles têm alta executoriedade. Se eu estiver na rua, sem uma justificativa, a polícia pode me conduzir para casa ou para a delegacia. O ideal é conduzir para casa, né? Não tem sentido prender, porque se prender, vai aglomerar. Se eu prender todo mundo que está na rua, eu vou aglomerar. Aí, em vez de eu combater a epidemia, eu faço é aumentar. O ideal, numa situação dessa, é você anotar os dados da pessoa e levar ela para casa. Tá aí, meu. Você está entregue em casa, não sabe mais daí, não. A não ser que tenha uma justificativa para estar na rua. Né? Que, na verdade, o Estado não tem sentido prender e também não tem sentido multar. O Estado também não quer multar as pessoas. Essa multa é só um meio de coação direta. Mas a multa também não tem muito sentido. Né? Porque vai vir uma crise econômica e ainda multar porque estava na rua,
quando na verdade a ideia não é arrecadar, é proteger, mas esses atos de quarentena e de lockdown, eles são lockdown, uma quarentena extremada, né? São atos de império. Ato de gestão é o ato de movimentação de patrimônio, tá? Ela não utiliza a supremacia, é um ato de negociação. Atos de gestão são praticados sem que a administração utilize sua supremacia. Ato de movimentação de patrimônio, ato de desfazimento de bens, tá? Um aluguel, a administração pública alugando um prédio de alguém não é ato de supremacia, tá? Se a administração pública for alugar a sua casa, um ponto comercial que você tenha, vamos imaginar que a sua família tem um ponto comercial e a administração pública quer alugar para fazer um posto de saúde, ou para fazer, normalmente posto de saúde e colégio é construído, mas para fazer um atendimento às pessoas, um atendimento do INSS. O INSS precisa de uma agência nova e aluga um ponto comercial seu, tá? Isso é um ato de gestão, não é um ato de império. Então, ela vai chegar lá, a administração pública vai chegar lá, o representante da administração pública vai chegar e vai perguntar quanto é que você quer de aluguel. Ah, eu quero 4 mil de aluguel. Tá bom, pago. Mas ele não pode ter o ato de império para dizer assim, só pago 200. Não, ele tem que se adaptar ao mercado. Tá? Então, nesses atos de movimentação de patrimônio, a administração pública, ela atua como ato de gestão e não ato de império. Vamos imaginar que o Banco Central queira fazer o leilão de um carro. O valor de mercado desse carro é 30 mil, usado 25 mil. A administração não vai obrigar ninguém a comprar por 40, 70, 80. Não, ela vai se adaptar ao preço de mercado. Então, quando ela tem que se adaptar às negociações de mercado, para movimentar seu patrimônio e fazer uma gestão dos seus bens, ela faz um ato de gestão. Tá? E aí apareceu esse terceiro item aqui nessa classificação, já que apareceu, eu vou comentar, que são os atos de expediente. Ato de expediente é o ato de movimentação processual. Tá? São os atos de expediente, são aqueles atos internos que visam dar andamento aos serviços internos. Basicamente, movimentação de processo. Né? Então, aqui são os atos de protocolo, são os atos de arquivamento, de registro, de juntada, são os atos de movimentação interna. Tá? Então, vem aí num grau de relevância. Né? Os atos de império é a supremacia do interesse público, os atos de gestão são os atos que cuidam, que administram o patrimônio do ente ou do órgão do Estado, e tem os atos de expediente que fazem a movimentação interna dos processos. Isso aqui é quanto ao conteúdo, tá? Então, conteúdo, agora quanto à forma. Quanto à forma, alguns autores dizem assim, ó, quanto à forma, os atos administrativos podem ser divididos em, tem autor que diz, que chama isso aqui de atos administrativos em espécie. Autor que chama assim, tá? Atos administrativos em espécie. Ou seja, são as espécies de ato administrativo. A forma que o ato tem no mundo, para o terceiro, para o mundo exterior. Como é que ele aparece para o mundo exterior? E aí é o seguinte, eu quero fazer uma observação. Não é isso aqui que eu quero fazer, não. É isso aqui. Vou inserir aqui uma tabela, que eu quero que vocês lembrem o seguinte, existem formas essenciais. Existem formas essenciais. O descumprimento significa nulidade do ato. Não vamos falar de teoria da nulidade ainda, mas só para adiantar que existem formas essenciais e formas não essenciais. Então, tem determinadas formas, o ato só é válido se observar essas formas. Tá? Tendo problemas técnicos, vamos de volta. Então, existem formas essenciais, seu descumprimento significa a nulidade do ato. E existem formas não essenciais. Não essenciais. Seu descumprimento pode ser sanado, pode ser corrigido. Seu descumprimento pode ser corrigido. Se a forma for essencial e for descumprida, não tem como corrigir, o ato é nulo. Tá? Pronto. Então, existem formas
Existem formas não essenciais e o descumprimento pode ser corrigido. Existem formas essenciais e o descumprimento significa nulidade do ato. Tá? Então, vamos aqui falar dos atos administrativos em espécie. Ou quanto à forma, né? Os atos podem vir nessas formas aqui. E aí eu estou explicando cada uma delas. Tá? Vou colocar aqui um asterisco nos mais relevantes. Tá? Vou colocar aqui um asterisco vermelho nos mais relevantes. Funções, para as pareceres. Tá. Vamos nós. Primeiro de tudo, primeiro ato administrativo em relação à forma, o decreto. E aí, temos uma polêmica. Estou botando essa. O decreto tem estrelinha vermelha? Tem. O decreto tem estrelinha vermelha porque o estudo dele é relevante para a prática e para concurso. E o decreto ele envolve uma polêmica, tá? Tem autores que não vão dizer que o decreto é um ato normativo. Desculpa. O decreto não é um ato administrativo. Mas a melhor doutrina entende que o decreto é um ato administrativo normativo, que visa, em regra, dar aplicação à lei. Essa é a regra do ato administrativo. Do decreto. A função do decreto é dar aplicação à lei. O decreto ele é um ato exclusivo do chefe do executivo. O decreto ele é um ato exclusivo do chefe do executivo. Tá? Então, ele serve basicamente, a função do decreto é basicamente para dar execução à lei. Às vezes, um determinado ato de caráter concreto, não ato de caráter normativo, exige que seja por decreto. Deixa eu dar aqui um exemplo. Deixa eu fazer a divisão, né? Vou deixar aqui em vermelho. Então, o decreto, a função essencial do decreto, qual é? Decreto. É ser ato. Decreto. Função do decreto é ato normativo do chefe do executivo, para cumprir a lei. Para cumprir a lei. Tá? Ou então, o decreto também se presta como ato de caráter concreto. Quando ele é normativo, ele é de caráter geral. Tá? Ato normativo de caráter geral do chefe do executivo para cumprir a lei. Pode ser assim? Pode. Essa é a função principal do decreto, tá? Para isso que ele serve. Para dar voz ao chefe do executivo. Tanto é que nós estamos agora no Ceará, em alguns estados é lei, em alguns estados é decisão judicial, mas no Ceará, por exemplo, o lockdown foi decreto. Então, foi um ato normativo de caráter geral do chefe do executivo para cumprir a lei. No caso, ele está se apoiando na Lei 13.979. Mas o decreto também pode ser um ato de caráter concreto do chefe do executivo nas hipóteses legais. Então, pode ser que uma lei diga que determinado ato de caráter concreto tem que ser por meio de decreto. Exemplo, nesse caso 2, a desapropriação. Tá aqui. Desapropriação. A lei da desapropriação diz que a desapropriação só pode ser feita por decreto, só pode ser feita por decreto. Mas e quando faz o decreto de desapropriação, tem que dizer quem é o desapropriado. Então, como eu digo quem é o desapropriado, é o que eu chamo de ato de caráter concreto do chefe do executivo nas hipóteses legais. Ok. Exemplo. Desapropriação. Bom? Então, duas características do decreto. A forma dele é essencial. Uma vez que eu diga que um ato tem que ser por decreto, uma vez que a lei diga que determinada medida do governante, do chefe do executivo, tem que ser por decreto, ele não pode expedir resolução. A forma do decreto é essencial. E segunda característica, chefe do executivo. Só quem pode decretar é o chefe do executivo. Ninguém mais pode expedir decreto. Só quem pode expedir decreto é o chefe do executivo. Chefe de poder, chefe do legislativo, não decreta.
Juiz decretou ponto facultativo na comarca, não pode. Ele pode ter expedido uma instrução normativa, mas um decreto não. Só quem pode decretar no Brasil é presidente da República, governador e prefeito, tá? Porque ele serve justamente para dar o cumprimento à lei. Ele é o primeiro ato normativo de caráter geral depois da lei. Ou ele é um ato de caráter concreto nas hipóteses da lei, como, por exemplo, na desapropriação. Desapropriação tem que ser por decreto, mas não é de caráter genérico. É desaproprio a casa de fulano. Isso aqui é ato de natureza concreta, tá? Ato de natureza concreta é isso. É quando eu sei que é o destinatário do ato. Mas a regra é que o decreto seja um ato de caráter geral. De caráter geral, ato normativo de caráter geral, onde ele expressa uma regra que ele não saiba quem se enquadra na regra. Tá bom? Então, o decreto de lockdown diz, vai ficar todo mundo em casa, salvo a atividade essencial. Não sei exatamente no primeiro momento quem vai ficar em casa e quem é atividade essencial. Mas sei que quem não for de atividade essencial vai ficar em casa. Tá? Então, esse é o papel do decreto. Dar cumprimento à lei por parte do chefe do executivo, presidente, governador e prefeito. Tá bom? Ou então, em hipóteses legais, o uso do decreto tem uma finalidade de controle. Por exemplo, um decreto de desapropriação, pode ser que um prefeito desaproprie uma terra de um adversário político para persegui-lo. Só que todo decreto pode ser controlado pelo Poder Legislativo. Então, se o prefeito começar a usar decreto para perseguir adversário político, o parlamento, a Câmara de Vereadores, e no caso um governador, a Assembleia pode controlar esse decreto. Todo decreto que é privativo do chefe do executivo pode ser controlado pelo Poder Legislativo. Tá bom? O Congresso Nacional, a Constituição tem a possibilidade do Congresso Nacional sustar um decreto que não seja para dar cumprimento à lei. Então, o Congresso Nacional, ele pode, se o presidente da República hoje expedisse um decreto autônomo, sem base legal, o Congresso Nacional podia sustar esse decreto. Tá? O governador do Estado. O governador do Estado está agindo de forma ditatorial por decreto. Ele devia ter aprovado lei. Eu acho também que, nesse caso do lockdown, devia ser lei. Mas ele fez por decreto. Mas esse decreto da quarentena, do lockdown, do nosso isolamento extremo, ele pode ser controlado pelo Poder Legislativo, pela Assembleia Legislativa. A Assembleia pode sustar esse decreto de lockdown se ela entender que ele não foi para dar cumprimento à lei da pandemia, né? Que é a Lei 13.979. Então, a Assembleia podia ter se reunido e ter sustado esse decreto de lockdown. Então, o decreto ele tem a possibilidade de ser controlado. Por isso que a forma dele é essencial. Se o presidente pudesse trocar uma disposição do decreto por uma resolução, essa forma não permitiria o controle. Então, um chefe do executivo só pode regulamentar a lei por meio de decreto. Tá? Resoluções. Resoluções eu botei também uma estrelinha vermelha, porque as resoluções, elas têm uma importância grande. As resoluções são atos normativos de autoridade de elevado escalão administrativo. Então, depois do chefe do executivo, eu tenho... depois do chefe do executivo, eu tenho que atos de altas autoridades dos poderes são por meio de resoluções. As resoluções, normalmente, em regra, as resoluções são atos colegiados. São atos normativos colegiados, em regra, ou individuais, exceção. Tá? Emanados de autoridade de elevado escalão administrativo. Ato normativo colegiado, pronto. E pronto. As resoluções são atos normativos colegiados, em regra, ou individuais, exceção, que foi o que eu escrevi aqui, exceção, emanados de altas autoridades. Então, por exemplo, tem resolução do presidente do Banco Central, resolução da diretoria do Banco Central, resolução da agência reguladora tal. Os regimentos internos dos tribunais de justiça são resoluções, tá? Que são decisões colegiadas. Todo ato normativo colegiado é uma resolução. Todo ato normativo colegiado é uma resolução.
Então, o regimento interno de um Tribunal de Justiça é uma resolução. E, em regra, as resoluções são ato colegiado. Né? São raros os exemplos que a resolução é um ato individual. Só quando uma lei dá a previsão específica de que uma autoridade isolada emite uma resolução. Mas a regra é que a resolução seja ato colegiado, tá? As resoluções são típicos atos administrativos, tendo, portanto, natureza derivada, ou seja, pressupõe sempre a existência de lei ou ato legislativo a que esteja subordinado. Tá? Igual o decreto. O decreto depende de lei. Só tem um decreto que não depende de lei, para ser bem honesto com vocês. A Constituição fala em decreto autônomo, no 84, inciso 6. Mas esse decreto autônomo é decreto só no nome, porque ele é o caso a Constituição trata de decreto do chefe do Executivo no 84, inciso 4, e ela fala de decreto autônomo no 84, inciso 6. O decreto autônomo do 84, inciso 6 da Constituição é só por causa de organização de ministérios, extinguir cargo que não esteja ocupado. São formalidades. Ele não é de caráter normativo, não. Tá? E as resoluções também são atos de caráter normativo, essa é a regra, colegiado e normativo, e as resoluções têm que decorrer de lei. Tá? Então, por exemplo, tem o Código de Processo Civil e tem a lei da organização judiciária do Estado de Ceará. A partir daí, eu posso ter a resolução chamada Regimento Interno do TJ Ceará. A resolução que eu chamo de Regimento Interno do TJ Ceará tem que observar as diretrizes da lei de organização judiciária do Estado de Ceará e as diretrizes do Código de Processo Civil. Tá? Ela não pode inovar. Uma resolução não pode inovar. Bom? Perfeito. O decreto também não pode inovar, né? Não pode dizer algo que a lei proíba. Pronto. Instruções circulares, portarias e provimentos. Eu tinha falado isso aqui tudo. Instruções circulares, portarias e provimentos. São os atos do dia a dia das autoridades singulares. Tá? São os atos que servem para que a administração organize sua atividade interna e seus órgãos. E, por essa razão, são denominados por alguns autores de atos ordinatórios. Só um minutinho. Eu voltei, eu queria dizer um pequeno chamado de pai, sabe? Como é? Chamado de pai, mas eu já estou aqui de volta. Vamos nós. Então, as resoluções não, estou aqui, né? Instruções circulares, portarias e provimentos. São atos que servem para que a administração organize sua atividade interna. Gente, é a maioria, tá? A maioria das situações internas da administração pública são instruções circulares, portarias e provimentos. Normalmente de autoridades singulares. Então, as autoridades singulares, o diretor de departamento, superintendente de Receita, superintendente da Polícia Federal, faz o seu dia a dia com instruções circulares, portarias e provimentos. Tá? Eles são usados um pelo outro, tá? Essa forma aqui não é essencial. Eu posso, num determinado regimento interno, dizer que instrução é isso e circular é aquilo, mas uma fazer o papel da outra, tá bom? Eles não têm muito essa... Depende do regimento interno do órgão. Normalmente, a instrução é uma regra de conduta para orientar o público. Por exemplo, instrução do superintendente da Receita Federal informa que esse ano, informava, né? Que esse ano o imposto de renda seria até 30 de abril. Isso é uma instrução, para informar o público em geral. Tá? Instrução e circular serve muito para informar o público em geral. E aí o superintendente da Receita Federal do Brasil, no começo do ano, expediu instrução dizendo, olha, contribuintes, imposto de renda esse ano até 30 de abril. Aí depois teve a pandemia e eles pediram uma nova instrução. Contribuintes, esse ano de 2020, excepcionalmente, a entrega do imposto de renda será até 30 de junho. Isso é uma instrução, eu estou avisando as pessoas. Tá? Quando eu sei quem é o público que eu quero instruir, eu chamo de circular. Por exemplo, quando o Banco Central tem uma nova determinação sobre compensação de cheque, ele quer informar os bancos, ele sabe quem são os bancos. Aí eles pedem uma circular. Circular, número tal, aos bancos. Então, eu já sei quem é o público destinatário. Portaria, a gente usa portaria para
para a vida funcional do servidor público. A gente usa portaria para isso. Nomeação, férias, dispensa, exoneração, assumir um cargo, assumir um concurso, uma punição. Normalmente, o dia a dia do servidor público, as movimentações que acontecem no servidor público, são dadas por meio de portaria, tá? Provimento é quando eu quero estabelecer uma regra de conduta dentro do órgão. Provimento pode ser uma circular, pode ser uma instrução, tá? Mas, normalmente, o provimento é quando o diretor do foro, o diretor de uma determinada vara, diz que agora o atendimento ao público é até 4 horas da tarde. Pode ser uma instrução, pode ser um provimento, tá? Uma regra de conduta. Instrução e circular, normalmente é uma informação. Provimento, uma regra de conduta interna. E portaria, movimentação do servidor público. Isso é na prática, tá, gente? Isso é dos órgãos que eu trabalhei, mas você pode ir para um órgão público que tenha uma formulação diferente para instrução circular, portaria e provimento, tá? E a forma deles é acessória. Pronto. Alvará. Alvará eu tenho 2 tipos, tá? O alvará de autorização e o alvará de licença. Tá? Vamos lá. O alvará de autorização e o alvará de licença. O alvará é ainda desde a colonização portuguesa, esse nome é alvará, né? Alvará é autorização. Alvará é um documento que lhe permite fazer alguma coisa. É isso, né? Alvará judicial que os advogados tanto amam, é a autorização para levantar o dinheiro lá da parte. O alvará lhe permite exercer algum tipo de direito ou liberdade. É isso, vem dos portugueses. No direito administrativo brasileiro, eu tenho alvará de autorização e alvará de licença. Ou você pode chamar só de autorização e licença. A autorização é quando você faz um pedido e esse pedido é analisado. O fato de você pedir, mesmo que você cumpra os requisitos, não lhe dá o direito. Você cumpre os requisitos para a administração ver se lhe autoriza, ver se lhe concede aquele direito ou liberdade. Como, por exemplo, porte de arma. Porte de arma, você tem um conjunto de requisitos a cumprir, você cumpre os requisitos e faz o pedido, mas a administração pode negar. Tá? A autorização é discricionária. Já a licença, não. A licença é vinculada. Se você cumprir os requisitos da lei, você tem o direito à liberdade. Você tem aquele direito ou aquela liberdade garantida, se você cumprir os requisitos da lei. Tá? Então, pode ir uma autorização. E uma licença. Um exemplo de licença, o melhor exemplo de licença. Vou dar 2 exemplos de licença. Acho que uma dessas licenças que eu vou falar, acho que a maioria de vocês tem. Vocês precisam dela para ir dirigindo o carro de for. A Carteira Nacional de Habilitação é uma licença. É uma licença para exercer o direito de dirigir. Tá? Ou a liberdade de dirigir. Então, a CNH é uma licença. Tá? Uma vez que você cumpre os requisitos, passe no teste de vista, passe no teste psicotécnico, se estiver tudo bem com você, você passa no teste psicotécnico, faz aquela prova no Detran, passou, você vai lá e pega a sua carteira, né? O Detran avisa, sua carteira vai chegar na sua casa tanto dia, porque você passou em todas as provas. E uma outra licença é a carteira da OAB. A carteira da OAB é uma licença. Uma vez que você faça 50% da primeira fase e atinja a metade dos pontos da prova subjetiva, você tem a licença para advogar. Tá? Então, é um alvará de licença. A carteira da OAB é um alvará de licença. A carteira de motorista é um alvará de licença. O porte de arma é uma autorização. Tá? Porte de arma é uma autorização. Perfeito. Vamos nós. Vamos nós. O passaporte. O passaporte é uma licença. O passaporte é uma licença. Se você tem os requisitos legais, você recebe o passaporte. Mas o visto para você entrar no país, é uma autorização ou uma licença? Vocês acham? Autorização. É autorização. Autorização. Se você for fazer a entrevista para o visto americano, você vai no consulado, manda os documentos, a pessoa lhe entrevista. Beleza, pode ir para casa. Você não sabe o resultado. Você não sabe o resultado. Né? Então, assim, se for negado, né? Tem horas que negado, você já nega na hora, mas normalmente você não sabe o resultado. Por quê? Porque eles vão avaliar.
Eles vão pegar todo aquele documento que você trouxe e ver se a sua entrada no país dele é interessante. Então, o visto, para você viajar para um país, é uma autorização. Passaporte é uma licença. Carteira da ordem, licença. Carteira de motorista, licença. Porte de arma, autorização. Tá? Ofício são formas de comunicação. Ofício é quando você comunica de uma autoridade para outra. Ofício, Vossa Excelência, Vossa Senhoria, para avisar isso, tá? É a comunicação de uma autoridade para outra. Muito relevante, não. Nós não vamos fazer a faculdade para fazer ofício, não. Agora, pareceres. Pronto. Pareceres, fundamental. Pareceres consubstanciam a opinião ou ponto de vista de alguns agentes administrativos sobre matéria subordinada à sua apreciação. Primeira coisa de tudo. Parecer jurídico é privativo de bacharel em direito. Parecer jurídico é privativo de bacharel em direito. Tá? Então, só pode emitir parecer jurídico quem for pelo menos bacharel em direito. Se o concurso exigir prova da ordem, então, naquele órgão, o parecer é privativo de quem tem a OAB, de quem é inscrito na OAB. Tá? Então, mas em alguns órgãos, pode ser que você trabalhe num órgão que o parecer jurídico seja possível bacharel em direito. O bacharel é aquele que ainda não passou no exame de ordem. Tá? Mas parecer jurídico não pode ser formado, não pode ser assinado por quem não é pelo menos bacharel. Né? Estagiário não pode assinar parecer jurídico. Metade do curso, fiz a metade do curso. Professor, mas eu já fiz até a minha festa do meu advogado. Festa do meu advogado, meio advogado e nada é a mesma coisa. Tá? Ou é advogado ou não é. Quer dizer, ou é bacharel ou não é, né? Então, mesmo que você já tenha pago a sua cota da festa do meio advogado, você ainda não pode assinar parecer jurídico. Só pode assinar parecer jurídico quando for bacharel ou advogado. Tá? Então, o parecer é o ato exclusivo do profissional do direito. Parecer jurídico é o ato exclusivo do profissional do direito. E a gente pode ser responsabilizado por ele. Metade dos concursos públicos da área fim de direito, pelo menos a metade é para você ser parecerista. Tá? Pelo menos a metade é para você ser parecerista. Juiz. O que o juiz faz? Pede sentença. Sentença é um tipo especial de parecer. Ministério Público, expede recomendação, expede informação, expede... Aí na área do crime já tem outras peças. Mas se for para civil, se for para a área ambiental, o Ministério Público só lida com parecer. O membro do Ministério Público é um parecerista, a não ser que ele vá para o crime, né? No crime ele tem outras peças. Mas, advogado público, a maioria é parecer. A maioria faz parecer. E uma minoria faz peça do contencioso judicial. Então, se você passar para advocacia, procurador de Estado, procurador do município, procurador federal, advogado da União, procurador do Banco Central, muito provavelmente o seu trabalho vai ser fazer parecer. A maioria dos que passam vai ser para fazer parecer. Eu nunca fiz, aliás, fiz alguns de contencioso judicial, mas o meu trabalho no Banco Central, 99% é emitir parecer. Desde que eu entrei em 2010, o meu trabalho basicamente é emitir parecer. Fiz uma ou outra ação judicial. Tá? É por isso que o nosso trabalho para ajudar na AV3, não tem um trabalho, é fazer um parecer. Esse semestre, por causa dessas questões virtuais, o parecer vai ser de uma forma diferente. Né? Eu vou fazer ele de uma outra maneira, mas a gente vai construir um parecer para a AV3. Tá? Então, a gente já fica sabendo que a gente vai construir um parecer para a AV3. Vocês saem daqui do semestre sabendo fazer parecer jurídico. Tá? Nós vamos ter pelo menos 3 aulas de montagem de parecer jurídico. Tá? Que é basicamente, notadamente, a peça principal. Se for fazer segunda fase administrativa, é emitir um parecer. Professor, uma perguntinha com relação ao parecer aí. Olha, filho, vai falar. Se eu tenho uma comunicação interna entre setores que haja necessidade da emissão de um parecer, certo? Ainda assim, só pode ser emitida pelo advogado? O parecer, a comunicação interna, não. No caso concreto, assim, o parecer. por exemplo, a Secretaria de Educação solicita um parecer do setor jurídico para compra por inegibilidade ou não, certo? De determinado produto. Esse parecer só poderia ter sido dado por um advogado ou um estagiário qualquer poderia ser fundamentado? Não, de jeito nenhum.
De jeito nenhum. O estagiário pode assinar junto. Normalmente, nos programas de estágio, a gente tem, nos programas de estágio, tem uma obrigação do estagiário fazer algumas peças em conjunto. Fazer algumas peças em conjunto. Então, ele tem que fazer um mínimo de peças. Então, a gente lá no Banco Central, a gente coloca o estagiário para nos ajudar, para pensar a peça com a gente, tá? Ele elabora uma parte, é revisado por mim, é revisado por um outro colega, e ele assina junto comigo um determinado número de peças. Mas o estagiário não pode fazer parecer. Ah, esse menino aqui é muito inteligente, ele já está no 8º semestre de direito, esse menino é brilhante, vamos dar ele para fazer o parecer. Não pode. Não pode. Aí, o parecer é um ato que a forma é essencial. Todos os requisitos do parecer são essenciais. Né? Entre eles, a lei de licitação exige parecer jurídico sobre licitação, dispensa, inexigibilidade. Dispensa, edital, alteração contratual, sanção, aplicação de sanção, abertura de processo administrativo, incluir quantidade, tirar quantidade, mudar a quantidade, tudo. Tudo que você vai fazer tudo que você for fazer no edital de licitação e no contrato, precisa de um parecer jurídico. Precisa de um parecer jurídico. E esse é um parecer de licitação, é um parecer quase vinculante. Quase vinculante. Ele responsabiliza quem assina e responsabiliza quem cumpre o parecer. Tá? Isso aí o professor de ADM 2 vai voltar esse ponto com você, quando ele estiver comentando a lei 8666. Tá? Mas o parecer jurídico é privativo de bacharel de direito. Por mais preparado que seja a pessoa, se ela não está formada em direito, ela não pode assinar parecer. O direito é muito formalista nessas coisas. O direito é muito formalista e, às vezes, a gente se perde nessas coisas, né? Não, todo o conteúdo que a gente adquire na faculdade, ele só é válido se a gente tiver ou a formação, ou o estatuto da ordem, ou a questão do concurso, ou poder advogar. Tá? Ele precisa dessa chancela de formalidade. É você ter passado no concurso, é você ter se tornado bacharel, é você ter passado na ordem, tá? Então, o conhecimento que a gente adquire esse conhecimento todo na faculdade, para, no final das contas, ter um selo. Esse selo é o diploma, é a aprovação na ordem, é um concurso, entendeu? Não adianta a gente ficar sem a formalidade, não. Então, você não pode assinar. Se você for estagiário, que está no último semestre e tudo. O estágio, durante a faculdade, nem conta mais como prática jurídica. Você vê como é a coisa. Você vê como a formalidade é forte da nossa disciplina. O estágio real, o estágio que a gente faz, o estágio real, que a gente chama, ele não serve mais como prática jurídica. A não ser, como eu falei naquela outra aula, se você estagiou na defensoria, eles aproveitam esse tempo para a prática, para o concurso de defensor. Mas, em regra, você só consegue ter alguma validade esses nossos anos todos, você tem a chancela do diploma, da OAB, do concurso, né? Então, você não pode permitir que um estagiário assine sozinho. Ele pode assinar em conjunto, mas é lógico que você tem que ter revisado a peça. Se você botar o estagiário para assinar com você, ele fez a peça, quem vai assumir a responsabilidade é você. Se tem uma peça jurídica, fulano advogado jurídico, e estagiário, o estagiário tem responsabilidade zero. A responsabilidade do estagiário é zero. Ele fez a peça, ele fez a peça todinha, eu confio nele. Ótimo. Confie mesmo, que a responsabilidade é sua. O estagiário não é punido. O estagiário não é punido, ele não vai cometer violação à conduta de parecer, não vai cometer improbidade, nada. Quem vai responder sozinho é o advogado que assinou com ele. Tá? E aí, falando de responsabilidade, eu já vou chegando aqui na classificação dos pareceres. Tá? Esse é um voto do ministro Joaquim Barbosa, de 2007. Esse voto é a Bíblia do parecer jurídico. Tá? A doutrina toda se apoia nesse voto do ministro Joaquim Barbosa. E aí ele classifica o parecer em três tipos. Tá? Tem o parecer facultativo, tem o parecer obrigatório e tem o parecer vinculante. Tá? O parecer facultativo é aquele que não precisa estar nos autos. Ele não precisa estar nos autos. E se ele estiver nos autos, eu não preciso seguir. Eu, autoridade, não preciso segui-lo. Tá? Então, pode ser que um determinado processo diga, olha, esse processo pode ter facultativamente um parecer. Esse parecer é facultativo.
Então, o processo pode ser instruído com ou sem parecer. E se for instruído com parecer, a autoridade que decide não precisa seguir o parecer, no parecer facultativo. Ele nem precisa estar no processo, e se ele tiver, não precisa ser seguido. Obrigatório. Obrigatório, o parecer obrigatório é que tem que constar do processo. Num determinado processo tem que ter o parecer. Se você numa lei, num estatuto de um processo, numa regra sobre um determinado procedimento, se você lê a palavra sozinho, parecer, ele é obrigatório. O facultativo vinculante tem que estar adjetivado. Parecer facultativo, parecer obrigatório. Se aparecer apenas a palavra parecer, esse parecer é obrigatório. Ou seja, ele tem que estar nos autos, mas ele não vincula a autoridade. Tá? Ele não vincula a autoridade. A autoridade pode descumprir aquele parecer. Tá bom? Ela pode descumprir aquele parecer. Se ela descumprir o parecer jurídico e adotar uma outra medida, ela responde sozinha. Essa autoridade que não cumpre o parecer obrigatório, ela se responsabiliza por ele, por não ter seguido esse parecer. Então, tem um determinado parecer que diz assim, vamos imaginar, nesse caso específico, entendo que o servidor fulano de tal não deve ser aposentado. Tá bom, não deve ser aposentado. Aí a autoridade diz, não, mas eu vou aposentar. Então, você vai contra o parecer jurídico? Vai. Então, se houver algum problema, se a Corte de Contas entender que é ilegal essa aposentadoria, você responde sozinho, o parecerista não responde com você. Agora, o parecer vinculante, ele tem que estar no processo e a autoridade tem que seguir. No parecer vinculante, ele tem que estar no processo e a autoridade tem que seguir esse parecer, tá bom? O parecer de licitações é obrigatório, tá bom? O parecer de licitações, ele é o que a gente chama de parecer obrigatório. Se você não seguir o parecer do jurídico, você, a autoridade gestora, responde sozinho. Então, se o jurídico disser, ó, esse caso não é de inexigibilidade, esse caso é de fazer licitação. Se você não fizer licitação, está indo contra a lei. Aí o gestor pega e diz, não, mas eu entendo, é por isso, por isso, por isso, por isso. O gestor responde só. Tá? Agora, no parecer obrigatório e no parecer vinculante, o parecerista pode ser responsabilizado por erro grave. Tá? O parecerista pode ser responsabilizado por erro grave. Dolo ou erro grave. Dolo é muito difícil de provar. Mas o parecerista pode ser. Então, eu posso dar um parecer em licitação e ser responsabilizado se eu cometer um erro grave. Erro grave é, por exemplo, se eu determinar que o gestor faça algo que a lei proíbe. Tá? Então, por exemplo, a lei de licitações, ela só permite que um contrato seja prorrogado até 60 meses. Ela só permite que um contrato seja prorrogado até 60 meses. Aí eu digo, gestor, nessa situação, eu entendo que você pode fazer por 100 meses. Não pode fazer por 100 meses de jeito nenhum, em situação nenhuma. Então, isso é um erro grave, porque eu desrespeitei a lei. Aí eu levei o gestor a erro. Aí eu vou ser responsabilizado. Tá? Então, no caso de erro grave, o parecerista que emite o parecer obrigatório, que é seguido pelo gestor, e emite o parecer vinculante, que tem que ser seguido pelo gestor, no caso de erro grave, o parecerista responde. Tá? Pode ser acusado. Agora, se for um parecer obrigatório, eu digo, não faça isso, o gestor faz, o problema é só do gestor. Tá bom? E assume as consequências. Bom, certidões, atestados e declarações. Certidões, atestados e declarações. Aí eu botei aqui, até em nota de rodapé, né? O parecer jurídico do processo de contratação tem natureza obrigatória, porém não é vinculante. Curiosamente, é engraçado que o parecer de licitação ele é obrigatório e não é vinculante, e você não pode fazer juízo de valor sobre o que o gestor quer comprar. Às vezes aparecem umas compras. Ah, mas como é que passa isso? Um gestor fez uma encomenda para a refeição do órgão público com camarão, com lagosta, com caviar. O parecer de licitação não pode se meter nisso. Ele não pode dar uma opinião sobre isso. Ele não pode dizer, olha, gestor, isso aqui é um absurdo. Comprar lagosta, caviar, ou instalar uma academia, pagar personal trainer com dinheiro público, isso aqui é um absurdo. Não pode. O parecerista não pode fazer isso. O parecerista não pode fazer juízo de valor de onde está sendo gasto o dinheiro público. Caso a contratação siga os critérios legais da 8666, ele deve fazer o exame só legal. Apenas de caráter legal. Tá? Beleza. Certidões, atestados e declarações. Declaração é o gênero. Certidão e atestado são as espécies. Gente,
vou ver se eu desfaço aqui uma confusão comum no mundo jurídico, né? Às vezes, mesmo formado, a gente encontra pessoas cometendo esse erro. Certidão só pode certificar, aliás, desculpe, certidão não, atestado. Atestado só pode atestar quem viu. Então, o atestado é a fé pública de alguém que testemunhou uma coisa e está declarando que é testemunhou. Certidão é quando eu retiro informação de um livro ou de um arquivo, ou de um registro eletrônico. Tá? Então, é só lembrar do atestado médico. O médico conversa com o paciente, tem uma impressão e atesta. Atesta que você está doente. Tá? Então, eu preciso ver a coisa. É por isso que o oficial de justiça não expede certidão, ele expede atestado. É comum, eu trabalhei em cartório muitos anos e via. Oficial de justiça certifico que fui na casa de fulano e vi e fulano não estava. Não pode, não é certidão. É um atestado. Atesto que estive lá, que vi, que estava lá e não vi fulano, e fulano não estava. Então, atestar é testemunhar. Atestar vem de testemunho. Então, eu preciso testemunhar, eu preciso ter ido lá e ter visto. Agora, certidão não. Certidão é quando eu tiro de um livro, um determinado registro, tá? Então, por exemplo, nascimento. Pronto, nascimento. Você, quando nasce o nosso filho, a gente pega o formulário do hospital, que é um atestado, a gente pega um atestado de nascimento, e leva para o cartório. O cartório, ele anota isso num livro de nascidos. Ele anota num livro de nascidos. É assim que você leva essa documentação fica lá, e o cartório arquiva, e o cartório anota aquele atesto do médico, só quem pode atestar o nascimento é o médico atesta o nascimento, as condições de tudo, nasceu com vida, beleza. Aí você registra no livro de nascidos. Aí o tabelião lhe pergunta, você quer uma certidão de nascimento? Aí diz, eu quero uma certidão de nascimento. É a certidão de nascimento que faz prova. Certidão de nascimento significa que você levou o atestado para um cartório, o tabelião reconheceu como válido e agora emitiu uma certidão. Então, a certidão de nascimento é certificado que o nascimento de fulano está no livro tal. Tá bom? Do mesmo jeito, o médico declara o óbito, o médico atesta o óbito. Mas para você enterrar, você precisa de uma certidão de óbito. Tá? Então, do mesmo jeito, você leva eu já passei por essas duas experiências, nasceu minha filha, eu perdi meu pai, então a gente leva o atestado de óbito no cartório, e do cartório você pega uma certidão de óbito para poder fazer o velório, fazer o enterro, tá? Então, certidão é quando você tira de um livro. Tempo de serviço público, certidão. Eu vou lá no registro eletrônico e pego sua certidão de tempo de serviço público, tá? Mas o oficial de justiça, o que ele emite é atestado, tá? Porque ele viu, ele atestou, ele testemunhou. Vocês não errarem mais, tá bom? Então, atestar é ver, e certidão é certificar que pegou de um livro de registro. Despacho, ato administrativo restante, no curso de um processo, né? O despacho é aqui os atos de expediente, né? Os atos de expediente são despacho, não precisamos tratar disso aqui. Besteira. E a última classificação, coloquei recentemente, que é relevante, está sendo muito cobrado em prova, e eu resolvi colocar aqui a última classificação. Quanto ao processo de formação, os atos administrativos podem ser divididos em atos compostos e atos complexos. Atos compostos é quando um ato... Está melhor. Ato composto é o seguinte, o processo de formação do ato final envolve um ato principal e outro instrumental. Tá bom? O processo de formação do ato final passa por dois atos, um principal e outro instrumental, ou acessório. O acessório segue o principal, não é isso? Então, uma
uma sentença é um ato composto. Tem a sentença propriamente dita e tem a publicação da sentença. Sentença judicial. Eu tenho a sentença propriamente dita, que é o ato principal, e eu tenho o ato acessório, que é a publicação. Ela só tem efeito quando ela é publicada. A sentença judicial, ela só tem efeito quando ela é publicada. Mas o ato principal é a sentença. A publicação é um ato simplesmente acessório, tá? Então, tem um ato mais importante, que é o ato da sentença, e tem um ato menos importante, que é o ato de publicar. Mas, no final, a sentença só é válida a terceiro quando há publicação, quando há junção da expedição da sentença dada no tribunal e a publicação dessa sentença, tá? Atos complexos. Processo de formação do ato envolve dois ou mais, vou botar ou mais entre parênteses, que é raríssimo, atos com a mesma relevância. Tá bom? Com a mesma relevância. Os atos que formam o processo do ato complexo, na verdade, ato composto e ato complexo é um processo de formação. Se o processo de formação envolve um ato mais importante e outro menos importante, eu tenho um ato composto. Mas se o processo envolve dois atos com a mesma importância, eu tenho um ato complexo, tá? Eu podia dar alguns exemplos de ato eu podia dar um exemplo de ato aqui no direito administrativo, o ato, por exemplo, de concessão de aposentadoria. O STF entende que o ato de concessão de aposentadoria é complexo. Ele só vale quando o órgão expede o ato de aposentadoria e depois quando o Tribunal de Contas revisa essa aposentadoria. Mas o melhor exemplo, e está na moda, é o ato, vamos dizer, o ato de escolha do presidente que tem que ser chancelada pelo parlamento. Pronto. O ato de designação de ministro do Supremo. O ato de designação, o ato de nomeação, melhor dizendo, o ato de nomeação do ministro do Supremo, é um exemplo, né? Vamos aqui. Faço outro aqui, vou fazer outro. Clica na tabela. Está aqui 3. Pronto. Ó, o ato de nomeação para o cargo de ministro do STF. Ele depende de dois atos da mesma importância. Dois atos que são fundamentais. Sem um desses atos não funciona. Ato 1, designação do presidente da República. O presidente da República designa a pessoa, escolhe a pessoa. Designação ou escolha. Só isso já faz a pessoa ser ministro do STF? Não. Tem um ato 2, que é a sabatina do Congresso. O Congresso vai lá e sabatina o candidato. No caso do Senado, né? Ser mais preciso. Então, o presidente escolhe, isso é o que a gente, lá do direito constitucional 1, a gente chama de freio e contrapeso, né? Então, o presidente escolhe um candidato, e esse candidato vai, um determinado dia para o Senado, vai ser sabatinado. Se o Senado concordar, é ministro do Supremo. Se o presidente não designar, ninguém vai para o Senado. E se o Senado não sabatinar, não vai para o STF. Tá? Então, isso é um exemplo de ato complexo. Os dois atos têm a mesma importância, a designação do presidente e a sabatina do Congresso. Tá bom? Como isso aqui é um exemplo, deixa eu botar aqui em amarelo. Pronto. É um exemplo. Faltou mais alguma coisa? Não, faltou não. Já está cheia de notinha aqui, cheia de ramificação aqui a nota. Deixa eu salvar essa nota de aula. A nota de aula está disponível. Todas as notas de aula da AV2 já estão disponíveis, tá? Eu coloquei até a nota de aula 19. Que, por sinal, olha como as coisas estão melhorando. Por sinal, a nota de aula 19, que é a que falta, eu acho que é a nossa última. Vamos ver aqui. Aulas 2020.1, olha aqui. Vamos ver aqui. Nós estamos aqui, né? 18, atos administrativos, pulando 18, 17, 19. É a última. 19 é a nossa última
matéria, última nota de aula, desculpe, que aí eu vou falar de ato vinculado discricionário. Mas aqui eu vou precisar de 2 aulas. Aqui realmente eu vou precisar de 2 aulas. Então, vou ter que pensar numa maneira de fazer essa revisão. Tá? Muito bacana isso aqui. Muito bacana a questão da discricionariedade, da vinculação. Inclusive, nós temos um teste. Tá? Um teste, não um teste valendo ponto, porque não dá tempo, mas nós temos um teste para aplicar os conhecimentos de ato discricionário e ato vinculado. Então, nossa próxima aula vai envolver a nota de aula 19, que essa nota de aula 19 eu vou falar dela na quarta, e na outra segunda, aproveito e faço também uma revisão, e aí no dia 27 a gente tem no dia 27 a gente tem a nossa prova. Então, nós temos assim, ó, nós temos uma aula de hoje, segunda, nós temos quarta, eu vou falar de discricionariedade, ato administrativo discricionário vinculado. Muito provavelmente eu posso, muito provavelmente eu vou precisar de mais de uma aula para falar de ato administrativo discricionário e aplicar esse teste de conhecimento. Então, muito provavelmente eu vou precisar da aula de segunda, da aula de quarta e da aula de segunda. Então, ou eu vou gravar uma revisão, ou eu vou fazer uma revisão no outro horário, ou vou fazer a revisão no dia 27. Mas isso aí a gente decide na quarta-feira, tá bom? Na quarta-feira a gente decide como é que vai ser essa revisão. Deixa eu terminar a aula de quarta, se eu conseguir concluir ato discricionário e ato vinculado na quarta-feira, eu faço a revisão na segunda, tá? A gente vê como é que a gente faz na quarta-feira. Alguma dúvida? A questão da classificação dos atos é tranquila, tá? Vão sempre avisando o povo. Vão pensando aí em hipótese de revisão, tá? Vão pensando em hipótese de revisão para a gente pensar na quarta-feira. Quarta-feira a gente decide essa revisão. Prova já lançada, boa sorte, vão fazendo, todo dia vão fazendo uma questão até chegar quarta-feira que vem, tá? Tudo bem? Então, boa noite. Deu tudo certo, mais uma vez. Até lá. Tchau, gente. Obrigado. Vou terminar aqui a gravação, tá? Interromper aqui a gravação. Interromper a gravação.